5, 4, 3, 2, 1. Está começando o WordCast. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, seja a hora que você vai estar assistindo esse programa. Primeiramente, estou muito feliz por vocês estarem aí, estou muito contente por essa audiência maravilhosa de vocês. Tá? Sejam muito bem-vindos ao WordCast. Começamos aqui mais uma edição, começamos aqui mais um episódio do WordCast. E eu já antecipo para vocês de antemão, esse episódio está maravilhoso. Estou muito contente por estar aqui hoje. Muito feliz por poder estar trazendo esse conteúdo para vocês. E vocês aí do outro lado, analisa, entra lá nas nossas mídias sociais, lá, deixa um joinha, deixa um ok, tá? Ou deixa um like lá, ou se gostou, se não gostou, por favor, entra lá no YouTube, Instagram, Facebook, assina lá ativa lá o sininho, tudo, e o coração agradece. Queria falar para vocês hoje, estamos aqui com o oferecimento de Lucro Certo, HS Lucro Certo. O que é o HS Lucro Certo? HS a nível Brasil, e investimentos, carta de crédito, consórcio HS, maravilhoso, gente. E aqui em Foz do Iguaçu, região Medianeira, e até em Cascavel agora está inaugurando uma nova loja do Lucro Certo, é HS Consórcio e Lucro Certo. Porque você que tem o teu dinheirinho lá, está guardadinho, não sabe onde você vai colocar, tal, invista esse dinheirinho, coloca lá no Lucro Certo, porque o próprio nome já diz, o lucro é certo, você não vai perder. O lucro é certo, ok? Eu tive lá, conheci os meninos, falei com o Luciano, um abraço para o Luciano, um abraço para toda a equipe dele lá, e um atendimento maravilhoso, um lugar super tranquilo, um lugar que vai esclarecer todas as tuas dúvidas sobre investimento, sobre lucro. Vai lá e fala que você viu esse vídeo aqui. Fala que você viu esse vídeo lá no WordCast junto com o Josimar. Viu o vídeo, parecia que quero saber um pouco mais sobre HS Consórcio e Lucro Certo, porque eu estou com meu dinheiro, eu quero ter lucro. Então, por isso que eu vim aqui, ok? Fica o joinha aí. E também as Best Med. Eu sempre digo aqui um oferecimento Best Med. Best Med é uma linha de nutracêuticos, uma linha de polivitamínico e poliminerais. Temos aqui, olhamos aqui a nossa tabela, a nossa prateleira aqui gigante, temos esse daqui. Esse daqui é um dos produtos que mais está vendendo hoje. Ele é o PP19, ele é da Best Med. O PP19 é pré e pós-contaminação viral. Tá? Esse produto foi lançado bem na pandemia, bem no auge da pandemia do PP19, né? da pandemia do Covid-19, e levanta a tua imunidade. Levanta a tua imunidade lá em cima. Aqui tem selênio, aqui tem zinco, aqui tem vitamina D, vitamina E, e o própolis verde é o único no Brasil com todas essas vitaminas e também com o própolis verde, tá, pessoal? Então, não esqueça, precisou de polivitamínico, poliminerais, procura lá nas farmácias, nas melhores farmácias, Foz do Iguaçu e região, também tem outros lugares, mas aqui para nós, né, Foz do Iguaçu e região, PP19 e Best Med, tem uma linha enorme, você vê aqui, ó, tem o Care, tem Combiart, que tem vários, depois a gente vai estar falando no decorrer do programa também, tá bom? Então, não esquece, pessoal, entra lá nas nossas mídias sociais, entra no Instagram, no Facebook, vai lá e deixa um joinha para nós. Sempre o coração agradece a todos vocês. E assim, hoje nós estamos em festa aqui. Hoje, sempre quando nós começamos o WordCast aqui, algumas pessoas me veio na cabeça. Poxa, eu queria que estivesse aqui, queria que estivesse conversando com a gente, queria que ouvir um pouco mais, queria saber um pouco mais da história, queria saber um pouco mais da convivência, da vida, conhecer um pouco mais dessa pessoa maravilhosa que está aqui hoje conosco. Eu vou dizer algo aí que forma essa personalidade que está aqui na minha frente, tá? Ela é formada em comunicação social, é bacharelada em publicidade e propaganda, mestrando em educação pela Unicamp, é especialista em comunicação empresarial com licenciatura, tá? 24 anos, pensa bem, 24 anos atuando no segmento de comunicação, como publicitária, como jornalista, assessoria de marketing, ela é apresentadora de TV, mestre em cerimônia,
de eventos sociais, corporativos, atuou e atua, né, nos principais veículos de comunicação de Foz do Iguaçu e região. Vou falar alguns aqui: TV Globo, RPC TV, TV Tarobá, Record, Foz TV. Hoje é líder de audiência no segmento dela, líder de audiência, tá? Hoje está na Rede Massa, programa Destaque. Estou muito feliz hoje de apresentar essa pessoa aqui na minha frente. É uma honra para mim, é uma honra para o WordCast nós poder aqui estar batendo esse papo junto com Jânia Nunes. Que honra receber você aqui hoje. Eu agradeço o convite, Josimar. Para mim, viu, é uma honra poder estar aqui no WordCast. Por quê? Porque você foi uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer há 1 ano atrás, exatamente. E são pessoas verdadeiras, são pessoas dessa forma que nós precisamos ter como comunicadores, precisamos ter diante das câmeras. Pessoas que são aquilo que elas falam. E essa conexão eu já tive com você lá atrás, há 1 ano. E eu fiquei tão feliz quando eu fiquei sabendo da novidade. Eu falei, que bacana. Que bom a gente ter pessoas como você, não é? Com um podcast. Porque o podcast hoje ele é uma forma fantástica que a gente tem de se conectar com várias pessoas. Ele tira um pouquinho daquela formalidade da televisão. Ele traz realmente um ambiente mais, eu falo, aconchegante, agradável, que a gente observa que as pessoas até acabam contando até o que não deveria. Mas assim, com todo respeito, na verdade é um trabalho que eu admiro muito, sabe? E ter pessoas como você foi algo assim que me chamou bastante atenção e não quero aqui mudar, né? Porque é você que vai me entrevistar hoje, mas eu sou curiosa, não é? Eu gostei muito dessa sua iniciativa. Parabéns por você ter criado o WordCast. Muito obrigado, Jânia, muito obrigado. Então, Foz do Iguaçu, né, a cidade de Foz do Iguaçu agradece por tê-la aqui, em Foz do Iguaçu, nesse lugar. E para saber o tamanho e importância que você tem para essa cidade, entendeu? Eu falo isso por quê? Porque eu nasci aqui em Foz do Iguaçu. Meu pai veio aqui para trabalhar na Itaipu e ficamos aqui. Eu nasci aqui num dos hospitais da Itaipu e estou aqui até hoje. E essa cidade é muito importante para mim, creio que para você também. Nós vamos conversar aqui 1 hora e pouquinho, Jânia. E assim, é uma honra para nós, sinceramente. Sem demagogia, é uma honra para nós. Então, assim, vamos lá. Jânio, me diz uma coisa, para essa audiência nossa, para mim, para essa audiência nossa maravilhosa aí. Quem é a Jânia Nunes? Da onde ela veio? Família, de quantos? Pai, mãe, infância, da onde que veio? Quem é a Jânia Nunes? Olha só que interessante, você acabou de falar que seu pai veio para cá, para trabalhar na Itaipu, você nasceu aqui. É algo que é difícil a gente ouvir, não é? As pessoas, normalmente, elas vêm até Foz do Iguaçu, não nascem aqui. E olha que interessante, meu pai também veio para cá, no finalzinho da década de 70, para trabalhar na usina, na construção da usina, na área bem pesada mesmo, sabe? Dos explosivos, naquela parte mais delicada, mais bruta do início, mesmo, né? do início da início. usina. Meu pai é do norte do Paraná, de Congonhas, é um município que fica a 100 quilômetros de Londrina. E aí, chegando em Foz do Iguaçu, depois de um tempo, ele conheceu a minha mãe. Eis que namoraram, 3 meses depois eu apareci na história. Olha. E aí, o que aconteceu? Aí meu pai, né, continuou com o trabalho aqui, mas ele, acho que era um período só, ele foi contratado, na verdade, pela Unicom, na época, que prestava serviços para Itaipu. E aí, eu fui nascer no norte do Paraná. Meu pai fez questão que eu fosse nascer na cidade onde, não é, era a cidade dele. Então, eu nasci, nós moramos 2 anos lá. E depois nós retornamos para Foz do Iguaçu. Fiquei mais um tempinho aqui, posso dizer, acho que até os meus 3 anos aproximadamente. Aí morei mais 1 ano e meio em Santa Terezinha e depois 13 anos em Medianeira. Vou explicar um pouquinho depois do trabalho do meu pai. Meu pai trabalhava na área da saúde, inclusive se aposentou. Meu pai foi agente de endemias durante mais de 30 anos. Então, esse trabalho dava a ele essa possibilidade de mudar de cidades. Então, nós moramos em Medianeira 13 anos. Foi em Medianeira, de fato, que eu passei a minha infância e a minha adolescência. E quando eu tinha 16 para 17 anos, eu sempre quis muito. Meu pai sempre falava para mim, cresça, minha filha, seja uma mulher independente, eu quero que você estude. Eu lembro que na escola eu era escolhida às vezes para participar de algum concurso de beleza, alguma coisa. Ele, não se iluda com isso, eu não quero que você se iluda com isso, você vai estudar. Eu lembro que eu ficava às vezes até chateada, porque eu queria pelo menos que ele me elogiasse. Claro. Mas ele nunca incentivou. Ele falou, eu não quero que você se iluda com isso, estude e seja uma mulher independente.
Meu pai que me ensinou a dirigir. Então, na época, assim, era permitido, né? Não tinha autoescola. Tinha autoescola, mas era facultativo na época, né? Não é como se tornou nos últimos anos, que é obrigatório. Então, meu pai me criou uma mulher muito independente, muito forte. A minha mãe sempre foi dona de casa. Então, ele nunca deixou ela trabalhar para cuidar dos filhos. Eu tenho mais um irmão. Então, só trazendo um pouquinho da minha história. Então, eu venho de uma família que eu posso dizer abençoada, de um pai trabalhador, que eu tenho um orgulho muito grande, de uma mãe de verdade, que eu falo assim, de uma mãe verdadeira, aquela que tá ali sempre disposta, que não importa a hora que você chega, ela tá sempre... Então, isso foi bem delicado para mim, porque dentro de mim eu sempre tive uma imagem de ser uma mãezona, né? Essa mãe, e ao mesmo tempo uma mulher independente. Então, imagina a minha cabeça. Mas o meu sonho sempre foi ter a minha profissão, ter a minha família, que é desafiador, mas a gente consegue. Mas essa é a Jânia. Eu posso dizer que a Jânia, por mais que eu falo, eu nunca deixei de sonhar, de acreditar, de fazer o bem, independente de qualquer coisa. O que me dá paz depois de um dia, né, de correria é poder deitar e estar com a consciência tranquila, que eu busquei fazer o meu melhor. Todos os dias eu acordo com essa missão. Eu tenho duas alternativas: acordar, ficar triste, reclamar, ou acordar e falar, Deus, obrigada por mais essa oportunidade. Quantas pessoas queriam poder levantar da cama, né? Que estão num leito de hospital. Ou às vezes a gente reclama, né? Ai, porque tá frio, porque tá chovendo, porque eu vou... Gente, graças a Deus você tem um trabalho. Então, sempre eu brigo muito comigo mesmo, nesse sentido, sabe? Não, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Então, eu tenho muito isso comigo. Que maravilha, que maravilha. Essa é a Jânia. E muito sonhadora ainda, viu? Que bom. Então, teu pai veio para trabalhar na Itaipu também, assim como o meu, né? Mas diferente, eu nunca saí daqui de Foz do Iguaçu, sempre aqui e tal. Então, e aí você passou a tua infância ali em Medianeira. Em Medianeira, 13 anos eu morei ali. A tua experiência com a TV, Jânia? Como é que começou? O que foi? Você sempre quis ser apresentadora de TV ou... Foi assim algo aleatório que aconteceu? Como é que foi? Como Na verdade, como meu que você sonho... parou na televisão? Eu sei que você fez vários outros trabalhos, mas enfim, a televisão, como que você parou na televisão? Então, na verdade, é uma história bem interessante. Meu sonho era ser cantora. Eu era daquelas que me apresentava na escola, dublava, subia na cadeira, pegava, fazia microfone de brinquedo. Então, eu sempre amei cantar. Mas meu pai, né, como sempre, nunca nem me incentivou. Não se iluda com essas coisas. Então, eu venho de uma geração que realmente, né, assim, a gente entende hoje, eu respeito e agradeço meu pai por ele até ter me falado, estude, seja uma mulher independente, né, não busque esse caminho. Porque a gente sabe que é mais desafiador mesmo, né? O mundo dos artistas, da música e tudo mais. E eu também acho que eu sou melhor apresentando do que cantando, né? Depois, com o tempo, eu descobri. Então, tô no caminho certo. Mas foi assim, eu vim a Foz do Iguaçu em 99. O meu primeiro emprego aqui foi numa loja, não vou fazer merchan, tá? Mas foi numa loja de vendas, uma loja de em rede nacional, assim, a gente pode dizer uma empresa importante. E me chamou bem a atenção, porque no primeiro dia eu vim desesperada, porque eu queria trabalhar, né? Eu queria trabalhar, e eu saía procurando emprego nessa cidade, desesperada. O teu pai tinha voltado para Foz do Iguaçu, você voltou com ele daí? Não, daí meus pais vieram, porque eu queria fazer faculdade. Era meu último ano do terceiro, na época do segundo grau, né? Era o último ano, era o 8º ano, porque agora tem o 9º ano. E eu queria trabalhar e estudar, porque no ano seguinte ia começar a faculdade. Eu nunca fui uma filha que queria sair de casa. Sabe? Quando eu tiver 18 anos, eu não vejo a hora de sair de casa, eu quero estudar em outra cidade. Não, eu sempre fui muito família. Sempre quis estar perto da família. E acho que até por isso, muitas coisas demoraram um pouquinho para acontecer na minha vida por isso. Porque para mim sempre foi muito importante a presença dos meus pais ou tê-los próximo a mim. E meu pai, na época, veio, de tanto que eu insisti, eu vim para Foz exatamente dia 9 de fevereiro de 99. E nós viemos morar em Foz. Meu pai ficou em Medianeira porque ele precisava vender a casa. Então, a gente ficou uns 2, 3 meses sem o meu pai aqui com a gente, né? E eu segui, vida que segue. Pegava ônibus, não tinha carro, ia atrás de emprego e eu não consegui. Eu lembro que estavam até pedindo para pessoas para entregar panfletinho na esquina. Eu fui nesse lugar e tal, porque eu vim de Medianeira, eu queria trabalhar. Foi, assim, um momento bem desafiador para mim, porque a gente veio morar numa casa de aluguel e eu me recordo, assim, que o dinheiro era contadinho, porque só meu pai estava trabalhando, né? E, então, foi bem desafiador. E aí, não me chamaram. Aí eu fiquei até triste. Falei, gente, mas será que eu não sirvo nem para entregar um papelzinho na esquina, né? Mas coisas que passam. Aí uma amiga minha chegou, eu não tinha telefone em casa ainda, eles iam instalar, falou assim, Jânia, eu ouvi no rádio que eu quase falei o nome da loja. Que a loja está contratando pessoas. Vamos lá? Falei, vamos. E aí eu fui, posso falar o nome? Pode falar. Casas Pernambucanas, né? Na Pernambucanas. Foi meu primeiro emprego
E aí eu fui. O gerente chegou, a gente já preencheu, na época preencheu uma ficha, né? A gente preencheu a ficha. E aí já era entrevistado na sequência, eles precisavam urgente mesmo de pessoas. E nisso, quem que foi me entrevistar? O gerente da loja. Aí o gerente me entrevistou, perguntou de onde eu era, por que eu vim morar aqui. E aí eu expliquei, na época eu tinha 16 anos. E aí fomos para casa. Falei, vamos para casa. Aí eu cheguei em casa, não tinha telefone. Eu lembro que eu achei muito bonito o gesto dessa minha amiga. Ela foi até a minha casa, ela morava longe. Ela morava, assim, acho que, sei lá, umas 10 quadras da minha casa. Foi até a minha casa para avisar que a Pernambucanas tinha pedido para eu retornar a ligação que eles queriam falar comigo. No mesmo dia. Foi o tempo de eu pegar um ônibus do centro e chegar. Aí eu fui lá no Orelhão, tudo ainda na época, né? Olha só, tá antigo isso. Aí liguei e falei, olha, eu sou a Jane, tô dando retorno. Não, é que nós temos uma vaga para telemarketing. Para você trabalhar durante 3 dias, ligar na casa das pessoas, fazer a ligação. E a gente gostaria de saber se você tem interesse. A gente vai pagar R$10 por dia para você e o vale transporte para você ir e voltar. Você aceita? Eu falei, sim, eu aceito. Eu começo hoje, tem que começar hoje. Eu falei, não, daqui a pouquinho eu tô aí. E esse foi meu primeiro emprego aqui em Foz do Iguaçu. Foi impressionante. Aí eu fui, trabalhei certinho, os 3 dias. Que felicidade, ganhei meu dinheirinho certinho e tal. E nisso eu estudava aqui num colégio estadual. Senti muita diferença em estudar aqui num colégio público. Eu sempre estudei em colégio público do que quando eu estudava em Medianeira. Aí foi bem desafiador, assim, pra mim. Porque eu nunca fui CDF, mas eu sempre fui uma aluna muito prestativa. E, assim, gostava de prestar atenção. Eu gosto de discutir a matéria com a professora. E eu tava bem triste, sabe? Com a situação, assim, da minha escola. Que eu tava estudando, né, na época. E eu lembro que foi dia 8 de março de 99. Eu recebi uma ligação, daí a gente já tinha telefone em casa. A Pernambucanas me ligou aquele dia e eu tava triste porque eu não queria mais voltar para aquela escola que eu estudava. Até briguei com o pessoal da minha família porque eu falei, gente, aqui é muito diferente de Medianeira, eu não tô me adaptando com esse estudo. E aí, Deus foi tão bom comigo, porque na ligação era Pernambucanas falando, Jane, nós temos uma vaga para a área de vendas e você tem interesse? Aí eu falei que sim, que tinha. E resumo, só para não responder ainda como eu cheguei na televisão, mas eu já vou falar. Não, fica à vontade. E olha só, eu fui contratada para trabalhar de vendedora. Eu fui contratada exatamente dia 3 de abril de 99, um dia antes de completar 17 anos. Fui contratada, na época o salário mínimo acho que era R$120. Eu nunca vou esquecer que o gerente falou para mim, olha, o seu salário pode chegar até R$600, R$800, só depende de você. E ali eu dei início à minha vida profissional mesmo. Fui para a área de vendas, trabalhei na seção feminina. Aí daí abri conta em banco, nossa, é cartão, é cheque. Eu lembro que a primeira compra, meu primeiro pagamento, eu fui fazer uma compra para os meus pais no supermercado. Então, eu sou muito família, como eu te falei. E como é que aconteceu a televisão? Um pouco mais de, deixa eu ver, acho que uns 6, 7 meses depois, eu estava almoçando em um local. Uma pessoa me viu, mandou um cartãozinho. Daí me viu, não, né? Eu voltei, fui trabalhar, almocei, voltei para Pernambucanas. Uma colega minha chegou e falou assim, Jânia, esse rapaz aqui viu você almoçando e gostou muito de você, pediu para você ligar para ele. Eu olhei e falei, que eu vou ligar mesmo. Eu vou ficar ligando atrás de homem? Eu não vou ligar. Aqui em Foz do Iguaçu, né? A gente vende mídia. Eu falei, não sei nem quem é, nunca vi. Você acredita? E daí passou um tempo, essa pessoa me ligou lá na loja, pediu para falar comigo. E aí eu falei, né? E conversei, falou, olha, eu tava te vendo, eu tenho uma produtora, gostei muito de você, não é? Acho que você tem um perfil e tudo mais para fazer comerciais e tal. E aí a gente, né, conversamos, mas até então tranquilo, né? Eu fiquei na minha, fiquei meio assim. E a pessoa continuou a insistir, porque eu não tinha telefone na época, a gente nem tinha celular, essas coisas. Mas o que aconteceu, Josimar? Passou um tempo, né? Eu falei, não, eu acho que não custa nada, né? A gente tentar, né? Vamos ver, eu tô aqui, mas eu sempre fui muito ligada no 220. Uma nova possibilidade, uma nova oportunidade. E foi quando eu recebi daí um convite. Na época, eles criaram um programa chamado Shopcar. E esse Shopcar precisava de uma moça para fazer merchan. E aí, eu fui escolhida para fazer o Shopcar, isso em 2000. Então, eu tinha uma rotina, eu trabalhava na Pernambucanas durante o dia e aos domingos eu ia fazer o Shopcar ao vivo de manhã. Só que aí, eles fizeram uma proposta assim para mim. Jânia, você vai trabalhar 3 meses, a gente não vai te pagar nada. Mas depois, você começa a receber R$50 por cliente. Eu falei, tranquilo, eu vou.
Então, eu não tinha experiência nenhuma quando foi para entrar. Então, eu fiquei me preparando em casa mesmo. Minha primeira vez que eu entrei na televisão foi num programa ao vivo, foi no Shopcar ao vivo. Foi um merchan que eu fiz para Casa dos Filtros, que ficava na Vila Portes. Eu lembro até hoje do merchan, porque eu tive que memorizar de um jeito. E aí, depois eu fiz o Rei das Chaves, etc. Um monte nem tem, né? Acho que nem tem mais. Foram empresas que não existem mais, mas foi assim que eu entrei. Então, foi uma oportunidade que me deram, porque alguém lá atrás me viu. Eu quero até mandar depois até um abraço, né? Eu acho que a gente tem que reconhecer as pessoas que veem um potencial em você, que é o Basileu Ázara. Então, ele que me deu essa oportunidade, ele tinha na época uma produtora, né? A produtora prestava serviços para a TV, que foi, inclusive, né, era a própria Rede Massa SBT. E foi assim, foi incrível para mim, porque a partir dali o diretor da TV já também abriu os olhos e falou: puxa, essa moça veio da onde? Ela tem potencial. E aí, logo depois, acho que não se passaram 2, 3 meses, eu já tive um programete dentro do Shopcar, que era chamado Shop TV. E assim as coisas foram acontecendo. E essa foi a tua experiência? Essa foi a minha experiência, foi assim, foi porque um dia eu fui almoçar, alguém me viu. Foi difícil ali no começo, que nem, né, eu falo, eu lembro até hoje, assim, do cartãozinho com o nome. Falei, não, eu não vou ligar. Mas tem coisas que a gente não sabe explicar, né? Exato. É na hora certa, no momento certo, a pessoa certa, não sei. Deus tem programado pra gente as coisas, mesmo que a gente não saiba, né? Mesmo que você ache, poxa, mas será que é uma oportunidade ou não? Né? Mas Deus tem programado as coisas certas para as pessoas certas. Então, acredito que foi um momento especial na tua vida, que abriu todas as portas para você. Além da comunicação, Jane, além da televisão, além da comunicação, também você trabalhou ali na diretoria de comunicação social da Prefeitura de Santa Terezinha. Né? Você poderia falar um pouco mais para a gente sobre isso? Posso. Eu permaneci um trabalho na TV, então, daí eu saí da Pernambucana, teve um momento que eu tive que decidir, e eu saí exatamente em agosto daí de 2000, foi o momento que eu saí. Então, fiquei 1 ano e meio ali. Fiquei na televisão, prestando serviços, né? Mas ali, desculpe te interromper, mas ali na Pernambucana, teu salário chegou a R$600, não? Chegou a 800, de tanto que eu me dedicava. Então, você entrou ganhando 120, o gerente falou que você pode ganhar até 600 e você ganhou... Pessoal, aí tá aí o exemplo... Entendeu? De perseverança, né? Mas eu sofri no de começo, resiliência. hein, amigo? Nossa, nem me fale. As amigas ali no começo não aceitam. Você é mais jovem, você tá chegando. Chegando agora. E aí, tudo aquilo que fizeram pra mim, sabe o que eu fiz, Josemar? Eu sempre fiz diferente. Quando as pessoas chegam numa empresa nova para trabalhar, eu abraço, eu trato com carinho, porque eu sei que é desafiador. Tudo aquilo que me fizeram de ruim nessa vida, porque era assim, sabe o que eles faziam comigo? Chegavam pessoas para comprar, a gente ganhava por comissão. Falava assim, Jânia, corre lá arrumar o depósito. Sabe aquela história da Cinderela? É muito verdadeiro. Cara. Era a mesma coisa, sabe? Era impressionante. Aí a loja estava cheia e eu era mais nova, o que eu fazia? Eu obedecia. Né? Mas aí depois eu comecei a entender. Eu falei, não, eu tenho que também... Tudo na vida a gente aprende, né? E resumindo, então, dos R$120... Já cheguei a ganhar os 800. A possibilidade de 600, você chegou a ganhar 800. Que maravilha. Por mês, que felicidade. Amigo. E daí você saiu lá, ficou só na televisão, saiu... Depois de 13 anos na loja. TV, isso, não. Aí eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, na Pernambucanas. E aí eu fiquei no vídeo, né? Entre... área... Porque na Rede Globo, que eu atuei, né, na RPC, eu fui executiva de contas. Eu fui uma das executivas de contas mais jovem do grupo. Até, assim, era admirável. Eu lembro que eu fazia um caliper para entrar e o meu ficou um dos melhores de todo o estado do Paraná. Então, assim, eu me recordo disso. É o que eu falo, sabe, Josimar? Não sou melhor do que ninguém, a gente nunca é. Mas a gente pode fazer o nosso melhor todos os dias. E eu falo para você, isso é muito desafiador, porque isso também incomoda muito as pessoas, né? Aonde você está. Então, assim, confesso para você, não é fácil, mas eu não vou mudar o meu jeito de ser, porque é sobre aquilo que eu te falo. Eu não consigo imaginar que hoje eu fiz um mais ou menos. Sabe, um mais ou menos, tem muita gente que faz um mais ou menos. Eu acho que a gente tem que fazer o melhor. Deus, a gente não fala Santana. Deus, para mim, é perfeição. Eu não gosto nem daquela frase que fala muito assim, errar é humano. Porque se você ficar usando sempre, errar é humano, errar é humano. Não, eu acho que é o seguinte, ninguém quer errar. É errando que a gente se aprende, certo? Mas não é sempre, toda hora, e os mesmos erros. E aí tem alguma coisa errada, né? Então, a gente pode errar? Pode. Aí nós ajustamos e não cometer mais os mesmos erros. Aquele erro, né? Aquele mesmo erro, né? Erros novos, então.
Mas então, voltando, eu fiquei 13 anos na TV, aí eu recebi um convite na época, fiquei sabendo que tinha uma vaga para comunicação da Prefeitura em Santa Terezinha. E nisso, eu falei, não vou perder a oportunidade. Eu queria sair um pouquinho do vídeo, sabe? Sair um pouquinho da TV. Foram 13 anos também e especificamente 5 anos na Foz TV com um programa diário, ao vivo. Eu tinha minha filha na época com 3 anos e eu falei, não, preciso de novos desafios. Aí foi quando eu assumi, em outubro de 2013, a comunicação da Prefeitura. Eu falo para você, assim, que foi... acho que foi um pós-doutorado em comunicação na área pública, não? Eu tive a honra, eu falo até hoje, de trabalhar com o ex-prefeito de Santa Terezinha de Itaipu, o prefeito Cláudio Eberhard, a atual prefeita agora, Carla Galende. Apesar que a gente está em ano eleitoral, né? Não queria falar tanto período eleitoral, mas tudo bem, desculpa. Mas, assim, uma querida amiga também, na época, ela era assessora especial de governo. Aprendi muito com eles sobre a excelência e, principalmente, eles fizeram eu acreditar que, realmente, quando se quer fazer na área pública, você consegue e é possível. E eu também entendi, porque, às vezes, a gente está de um lado da comunicação, sempre atuei como comunicadora, né? Então, o quanto os meus colegas de trabalho, depois que eu estava lá, são leigos, não tem noção, às vezes, do que falam na televisão. A gente tem que cuidar muito com isso. Sabe? Por exemplo, como é que funciona a parte administrativa de uma prefeitura, a gestão? Por exemplo, as pessoas não têm noção. Elas acham que porque a pessoa é prefeito, ele pode chegar lá e abrir um prontuário médico. Isso não pode, entendeu? Cada um tem o seu papel. O prefeito só sabe o que acontece se ele passa para o secretário vai pegar aquele prontuário e vai repassar para o prefeito. Existe uma hierarquia. E assim, e depois que eu atuei durante 5 anos ali, eu fui entender. E assim, eu via colegas, nossa, né, falando e tal na TV, eu olhava e falava, meu Deus, ele não tem noção do que ele está fazendo. Deus perdoa. Porque eu vejo assim que nós, enquanto profissionais, isso foi muito legal, porque foi uma bagagem tão boa que hoje, quando eu voltei para o vídeo, você não tem noção de como eu busco ter tanta responsabilidade sobre o que eu falo. Sabe, se você não tem conhecimento profundo, fica quieto, não fala nada. Ou busque entender como que funciona. A gente chegou a um ponto, assim, bem ridículo, não vou falar qual, mas... de um jornalista sair na rua e perguntar assim para as pessoas de Santa Terezinha. Você não queria ter um hospital aqui? Você não queria ter um hospital aqui? É lógico que todo mundo vai querer ter um hospital na cidade, concorda? Claro, com certeza. Só que as pessoas não entendem que um hospital não é responsabilidade do município. Um hospital... O município, ele é responsável pela saúde básica, né? Pelas unidades de saúde, ela tem que cuidar, ela tem que prevenir, tratar da saúde das pessoas. E não um hospital gera um custo muito grande para uma cidade, certo? Como Santa Terezinha, por exemplo. Então, foi a partir dali que eu comecei a observar muito mais, né? Assim, o quanto as pessoas que trabalham com comunicação precisam se preparar antes de fazer matéria, antes de fazer uma entrevista, antes de falar sobre algum tema que elas realmente não dominam, sabe? Não tem problema a gente não saber, mas então pergunta, sabe? Com certeza. Porque o que você fala ali, Jânia, igual hoje ali na frente do programa Destaque, o que você fala, muitas pessoas têm como exemplo aquilo. Exatamente. Muitas pessoas te seguem, muitas pessoas que... já a gente vai falar das tuas premiações que você teve no programa Destaque. Ficamos sabendo aqui que foi um programa que teve prêmios lá para você. Mas, enfim, daí você aceitou esse desafio de ir para a questão pública, ir para a questão pública ali de Santa Terezinha, tal, e daí você trabalhou quanto tempo ali? Então, eu trabalhei 5 anos, mas eu fui bem honesta na época com o prefeito. Eu falei, olha, eu não tenho experiência na área pública. Falei para ele, se o prefeito tiver paciência para me ensinar, eu tenho toda a humildade para aprender. E eu acho que foi ali que ele falou, puxa, eu acho que ela merece uma oportunidade. Porque sabe quando você quer sair um pouquinho do vídeo? Sim. Eu realmente, assim, foram 13 anos dedicados praticamente para a televisão e chegou um momento que eu falei, eu preciso de novos desafios. Então, eu saía todos os dias cedo aqui de Foz, ia para lá sem hora para voltar para casa. Foram, assim, durante 5 anos. Que bom, que maravilha. E ali você teve experiência importantíssima ali. Com certeza. Hoje você pode trazer com muito mais propriedade, né? Olha, eu tenho orgulho. Em relação à saúde pública. Não, em relação à saúde pública, à educação, em relação a tantas coisas. Jânia, nós temos no Brasil... Atenção básica à saúde, né? Essa é a responsabilidade do município, fazer funcionar de verdade isso, sabe? E nós temos no Brasil esse conceito, essa cultura
da gente criticar tudo, né? Tudo que tiver, tudo que for do público, você pode quebrar. Tudo que for público, não é de ninguém. Tudo que for público, podemos criticar, podemos falar mal, né? De tudo que... apesar que, às vezes, não tem o que fazer, né? Às vezes, demonstra muito isso, mas, enfim... agora que você entra lá, que você conhece a fundo mesmo o processo, você vê que não é bem assim, né? Você vê que tem colocações ali que precisa de uma sequência, né? Do trabalho, precisa de uma sequência. Sabe o que eu vejo muito, Jana? Assim, entra um prefeito, entra uma gestão, não só o prefeito, entra uma gestão nova, tem todo um projeto, tem toda uma situação, falando agora da Até porque está em período eleitoral, pública, a gente tem que falar mesmo, as pessoas têm que ter consciência. Da administração pública, né? De repente, daqui 4 anos, esse prefeito sai. E, infelizmente, o próximo que entrar, se for de partido, de coligações diferentes, para todo aquele projeto daquela pessoa que veio fazendo, desenvolvendo aquele projeto. Não, vamos parar porque isso daqui é do partido X. Vamos continuar porque nós somos do partido ímpar. O que você acha sobre isso, Jana? Eu acho péssimo. Ou seja, ele está fazendo gestão para ele e não para a população. Então, eu acredito que deve continuar. Lógico, levando em consideração, né, fazer uma avaliação sobre esse projeto, mas esse negócio de mudou, troca tudo, eu particularmente acho que aí a pessoa está fazendo uma gestão para ela, né? E não levando em consideração o que a comunidade, o que a sociedade, o que as pessoas de fato precisam, não é? E essa experiência ali, para mim, foi fantástica por isso. Eu entendi que... sabe, quando você quer realmente fazer acontecer as coisas... Eu lembro que, na época, o prefeito construiu um parque de exposições em 45 dias, em tempo recorde. E a gente sempre brincava, né? O amor é que nem obra pública, nunca tem fim, né? Tem umas piadinhas que o pessoal fala. Então, assim, eu, sinceramente, antes de atuar nessa área, eu tinha as minhas, assim... não, imagina, vai demorar, E ali eu consegui entender que não, né? Então, assim, o Cláudio é um homem muito visionário, né? É um homem, assim... que sempre a gente brincava, eu e a Carla, né? Assim, ele deve ter uma bola de cristal escondida em algum lugar. Porque ele era visionário, ele sempre analisava tudo antes, previa. Então, esse olhar estratégico, né? Eu acredito que eu consegui desenvolver ali, trabalhando esses 5 anos na prefeitura também, sabe? De olhar de forma estratégica tudo que vai fazer, desde um evento. Nós recebemos, inclusive, grandes elogios na época, né? Isso também me trouxe tanta satisfação, assim, porque a gente abandona a nossa família. Eu queria que as pessoas entendessem isso. Você sai cedinho de casa, eu deixava a minha filha na casa da minha mãe, ela chorava. Eu lembro que eu saía com o carro e ela queria ir atrás, sabe? Falava assim, vovó, eu quero a minha mãe. E eu falei, como que eu vou sair daqui, né? Ir trabalhar e não fazer o meu melhor? Né? Então, eu lembro que o governo do estado, na época, elogiou uma campanha que nós criamos para vacinação da dengue. Porque, para pensar, eles lançaram uma campanha contra a dengue, para os jovens se vacinarem, com a imagem do Drauzio Varela, na época. Acho que foi em 2016, desculpa, não me recordo, 2017. E a gente não estava tendo uma boa adesão da vacinação. Aí eu falei, tem alguma coisa errada, imagina, tem a vacina ali, por que esses jovens não vão? E aí eu tive uma ideia, e aí eu sempre achei muito legal, porque a gente tinha as ideias e o prefeito sempre, né, a gente fazia as reuniões, e de trazer os jovens da cidade que receberam medalhas. Medalhas no judô, medalhas no futsal, todos que foram campeão em alguma modalidade. E aí nós criamos uma campanha pela cidade com outdoor, com redes sociais e tudo, falando com o jovem assim. Então, era o jovem falando com o jovem. Ele falava, olha, eu sou o campeão de futsal, medalha aqui de ouro, mas eu tenho medo da dengue, então eu me vacinei. Né? E aí eu lembro que, nossa, a gente foi aumentando a adesão, porque é sobre isso que eu gosto muito de falar. Quando eu falo de comunicação estratégica e tudo, é isso. Eu sempre gostei de entender, assim, que público eu estou falando, com quem eu estou falando, de que forma eu tenho que falar, para que realmente minha mensagem chegue. Quando a gente fala sobre comunicação, é muito menos... como é que eu posso explicar? Eu me preocupo com quem vai... com o receptor. Sabe? A comunicação é isso. É você entender de que forma o seu... Como é que a pessoa vai entender aquilo que você quer passar? Porque às vezes eu tô falando aqui, mas às vezes a pessoa não vai entender. Ou ela vai entender dentro da visão ali dela. Então, por que eu não entro na realidade dela? Tento entender o que passa ali na mente dela diante daquela situação. Acho que a probabilidade de ser mais assertivo é muito maior do que eu simplesmente falar por falar. E eu lembro que daí, na época, o governo do estado elogiou muito essa campanha nossa. Foi algo assim que foi um dos cases de sucesso, assim, que eu lembro que marcou bastante, né? Que maravilha, Jana. Então, só que a gente já viu aqui, ela já passou por alguns lugares, e todos os lugares que ela passou foi
a performance foi excelente, né? E também aqui vimos que você foi assessora lá de comunicação, de estratégia do Parque Tecnológico de Itaipu, lá no PTI, né? Isso, no Lá PTI. Também teve essa passagem tua ali pelo PTI. Como é que foi? Você saiu de Santa Terezinha de Itaipu, aí veio para o Isso. PTI, como é que foi? Então, foram assim, na verdade, Santa Terezinha, eu não fiquei 5 anos direitinho. Foram 5 anos entre idas e vindas. Assim, eu saía, ficava um tempinho por causa da minha filha também, né? Chegava um momento, assim, que pesava. Até um dia eu fui buscar ela na escola e... uma professora dela chegou e falou pra mim assim, ô Jane, eu acho que a Luana tá sentindo muito a sua falta. E aí, eu sempre fui muito honesta com o prefeito, né? Eu lembro que foi em novembro de 2015, eu cheguei e falei, prefeito, é o seguinte, minha filha tá sentindo muito a minha falta. Eu não vou mentir pra você. Eu não posso chegar aqui pra falar de onde que eu tô trabalhada, concentrando no meu trabalho, se hoje eu estou preocupada com a minha família. Então, eu preciso pedir para sair. No momento, se o prefeito entender e se houver alguma possibilidade, eu retornaria. Então, uma das coisas que eu sempre gostei, independente, é sempre de ser honesta com as pessoas e transparente, quando dá e quando não dá. E ele falou, ó, Jane, você tem certeza? Eu falei, não, eu tenho. Desculpa, eu sei, mas ó... E aí, foi que ele aceitou, eu acabei, né, saindo. Quando foi no ano seguinte... Foi em 2016, porque aí teria novamente a campanha para... E aí eu consegui voltar para casa, né? Dar uma equilibrada de novo com a minha filha. Fiquei um tempinho, só que eu vi também que eu não estava tão feliz, né? Porque a gente também só em casa... Na verdade, eu também fui trabalhar um tempinho com meu marido na empresa. Eu ficava meio período em casa e meio período na empresa ajudando ele. Só que ele trabalha com coisas que não tem nada a ver comigo. Que é locação de impressoras, né? Então, era toner e tal e tal. E aí, um dia ele chegou... Eu falei para ele... Eu aguentei, acho que uns 4 meses, assim. Aí ele falou assim, eu falei, Mike, eu não aguento mais. Aí ele falou assim, não, mas ai, tá tão legal, é tão bom ter você aqui na empresa. Eu falei, tá. Eu falei, impressoras, toner, não tem nada a ver comigo. Ele falou, mas como? É tão bom ter você. Eu falei, como? Vou te dar um exemplo. Imagine eu colocando você para trabalhar numa loja onde vende maquiagem, que você tem que vender batom, esmalte, blush. Você ia conseguir? Ele falou, não. Eu falei, então é a mesma coisa, eu não consigo aqui. Aqui no universo não é para mim. Aí foi quando daí houve a possibilidade, o prefeito... falou, olha, Jânia, né, nós estamos precisando, né, novamente, se você tem interesse. E aí foi quando daí eu retornei. Então, entre idas e vindas, assim, mas sempre priorizando quando era a minha família. Eu até brinco, né, ele tem 4 mandatos. Eu falei que eu entrei e saí também 4 vezes, porque eu também tenho 4 exonerações e... nomeações e exonerações. Mas foi isso. E aí eu saí em setembro de 2018, porque... Eu entendi que nessa fase a minha filha estava com 8 aninhos. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu acho que a Luana está precisando de mim de novo, né? Foi uma fase assim que eu senti. E eu comecei já... Eu nunca deixei de fazer, embora não estivesse no vídeo, das redes sociais. Eu sempre gostei de estar conectada com o meu público, que me acompanhava desde a época da TV. E aí eu vim com um projeto que eu lancei um programa meu, independente. Eu tinha um amigo, né? Tem um amigo querido, né? O André, inclusive, que falou, vamos ser parceiro, então. Então, eu comecei a vender espaços no canal do YouTube e no meu Instagram. E aí, eu consegui fechar... Mas antes de sair, lógico, eu consegui fechar uns contratos que fossem próximo ao valor do que eu ganhava lá na prefeitura, não é? Financeiramente falando. Porque eu não tenho... Eu não posso dizer, Josemar, que eu tenho essa liberdade de escolher se eu quero trabalhar ou não. Não, eu trabalho porque realmente eu preciso prover também dentro de casa, né? Com certeza. Então, sempre com o pezinho no chão. Aí, na verdade, foi muita coragem, assim, que eu tive, né? Porque, puxa, eu tava na prefeitura, já fazia... Falei, não, mas não, eu tenho que mudar. E aí, foi isso que eu fiz. Saí em setembro. Quando foi ali em meados de novembro, eu recebi uma proposta para ir trabalhar, então, no PTI. Eles precisavam, na época, foi o Dr. Calado. Eu tinha tentado várias vezes já, feito vários processos seletivos, mas eles tinham um currículo meu e eu entendi que eles estavam buscando alguém com um perfil específico para assessoria da diretoria, que era um plano de comunicação. E aí eles me entrevistaram, eu cheguei a fazer prova. Eu lembro que, gente, tive que fazer uma prova em inglês oral. E eu sou péssima em inglês. Eu lembro até hoje o desespero, mas eu fui, fiz essa prova, fiz a prova oral com a professora. Mas acho que deu tudo certo, né? Porque eu acabei conseguindo entrar. Mas, assim, o meu desafio era criar um plano de comunicação estratégico para eles, porque eu até entendi, assim, faz todo sentido. Falaram, Jane, a gente normalmente terceiriza esse tipo de trabalho, mas hoje a gente entende que a gente precisa de alguém que trabalhe aqui. Só uma pessoa que trabalhando aqui dentro vai entender a nossa rotina para poder desenvolver algo. Então, foi isso que eu fiz. Então, eu fui contratada com essa missão. Então, eu era assessora
da diretoria, né, de superintendência ali do parque. Na época era o Dr. Calado. Houve uma troca de governo, né? Na época, assim, isso até me preocupou bastante, porque quando a troca de governo, né, a probabilidade de não permanecerem com você é muito grande. E nisso o general Garrido, não é, assumiu. E o general Garrido, olha só que coisa interessante que aconteceu comigo. Nessa troca, nessa transição, a gente ficou um tempinho sem diretor, porque o general Garrido precisava... A gente ficou com um diretor, na verdade, ali... temporário, né? Como que a gente fala? Um diretor... Me fugiu a palavra. Mas, assim, não era o oficial, que era o general Garrido, que ia tomar posse só em julho. E aí, o pessoal quis me colocar na geladeira. O interino, isso aí. O pessoal me colocou na geladeira. Só que o que acontece? Eu não sou de fingir de fazer as coisas. Eu falei, bom, eles pensam que eu não estou fazendo nada. O que eu fiz? Aí que eu arregacei a manga mesmo. Eu estava grávida, inclusive, do meu filho. E... eu cuidei de todos os detalhes, eu cuidei tudo que era relacionado à comunicação do parque. Tudo, sabe que entrar no site, página por página, corrigir texto, corrigir link que não estava certo, foto que você clica e não dá certo. Eu falei, não, eu vou fazer o melhor que eu posso. E aí eu terminei, concluí esse plano. E um dia antes de sair de licença maternidade, eu conheci o general Garrido, que daí foi quando ele assumiu. E aí eu apresentei para ele esse plano de comunicação. Apresentei e falei, olha, general Garrido, eu sou assessora do senhor, né? O senhor está assumindo aqui. E isso me chama muita atenção, porque foi bem o que você falou na pergunta anterior sobre política. O general Garrido, ele não olhou assim, nossa, ela é da gestão anterior, né? Do outro governo. Não, ele olhou o meu trabalho. Porque ele olhou o meu trabalho, ele anotou. E aí eu falei, olha, general, eu te peço desculpas, porque eu tô saindo nesse momento que você mais precisaria de mim. Mas tá aqui o meu trabalho, eu fiz com todo o cuidado. Eu olhei tudo que eu posso somar mesmo dentro do Parque Tecnológico. Todas as indicações, né? E que poderia pontos de atenção para a gente poder melhorar. Porque a comunicação, né, é fundamental, etc. E aí, para minha surpresa, eu voltei no ano seguinte, né? Porque daí isso foi em julho. Eu cumpri ali um período de licença maternidade. Quando eu voltei, eu já voltei preparada. Falei, vamos mandar embora. Agora vamos mandar embora. Não tem... Já tava. Porque eu acho que é mais fácil você se preparar do que falar, não, vão me mandar. Não, acho que ninguém é a última bolacha do pacote, né? Acho que a gente tem que ter o pezinho no chão. Cheguei, para minha surpresa, ele falou, Jane, é o seguinte... A gente já usou algumas coisas que você colocou no plano. Eu gostei muito de algumas pontuações que você fez. Mas eu entendo que agora a gente precisa de um marketing, um plano de marketing externo. Tá bom? Então, vai ser a sua função e tal. E você fica... Daí, isso veio a pandemia, né? Eu voltei final de janeiro. Não deu 40 dias ali. 40 dias, 60 dias, veio a pandemia e fechou tudo. E nisso tudo eu entendi, eu cheguei falando, general Garrido, a gente, antes de sair se comunicar lá fora, a gente tem que melhorar ainda mais aqui dentro a nossa comunicação. E aí foi um case de sucesso atrás do outro também. Criamos caixas, o general Garrido, né, sugestão dele, caixas de sugestões, de forma física, de forma por e-mail. Criamos estratégias, eu criei um programa chamado Boletim do Parque, porque eu entendia que só sempre quem aparecia eram os diretores. Eu falei, e cadê o pessoal que está ali na linha de frente também trabalhando? Eles precisam ter visibilidade, eles precisam ter um espaço. E aí, a gente criou esse programa onde eu entrevistava os colaboradores que eram premiados, que desenvolviam as soluções inteligentes, né? Como a gente sempre fala. E o PTI, assim, é algo fantástico. Eu não tinha noção antes de trabalhar lá. Eu sempre achava, assim... Eu confesso para você, a gente acha que é uma coisa tão distante. Mas o que o PTI faz é para resolver a nossa vida, a minha vida, a vida da Dona Maria, do seu José, porque é trazer soluções inteligentes. Então, as soluções que eles criaram para Itaipu... Todas as soluções, eles conseguem adaptar para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. As tecnologias e tudo mais, voltadas principalmente para o agronegócios. Então, assim, é muito legal isso. Foi uma experiência fantástica. O PTI, assim, a todo momento tem novidade, a todo momento você recebe visitas, as pessoas querendo conhecer. Foi uma experiência, assim, incrível na minha vida. Eu posso dizer que eu tive a honra, inclusive, do ano de 2000, ter sido reconhecida uma das colaboradoras destaques do ano, onde os próprios colaboradores elegiam, né, eram 4 diretorias, eu era assessora do general Garrido, então dentro da diretoria de superintendência eu fui eleita pelos colaboradores a colaboradora destaque. Eu tive a honra de plantar uma árvore lá no PTI, né, que é o sonho de todo mundo, né, ter uma árvore com a plaquinha, eu tenho lá. Então, eu falo assim, Deus sempre foi muito maravilhoso, assim, comigo. Tudo que eu tenho, tudo que eu falo, que eu consegui conquistar... Porque Deus foi maravilhoso e porque eu tenho uma retaguarda. Porque eu tenho os meus pais que me ajudam com a criação dos filhos, principalmente. Imagina. E mais um lugar que você passou que fez
a diferença lá, né, Jânia? Mais um... Exatamente. Eu não passei não passei despercebida, né? Porque ainda mais quando você fala assessoria, o pessoal tem umas piadinhas, né? Ai, assessoria... né? Não, a assessora que trabalha, a assessora que tá ali para fazer acontecer. Eu lembro que tinha dias na pandemia, Josimar. Eu fico até assim emocionada, porque é verdade. Eu tava em casa, em home office. Eu lembro que eu não almoçava. Eu lembro que teve um dia que meu marido chegou e colocou o prato para mim. Eu tava lá em reuniões online, criando coisas e fazendo... E aí eu lembro que daí eu tinha que fazer uma apresentação um outro dia e meu marido ficou até bravo, porque já era 9h30 da noite. Ele, você não vai vir? Eu falei, eu tenho uma apresentação amanhã, eu tenho que terminar. Então, assim, sabe, as pessoas não sabem o que a gente faz, o que a gente passa. Aí, porque ela foi eleita colaboradora, porque ela recebeu o prêmio, como você vai falar. Mas por trás de tudo isso, do lado das, né, tem as flores, tem tudo de mais lindo e maravilhoso, mas tem um sacrifício que é feito. Pode ter certeza que tem. E é bastante, né, Jane? É enorme, enorme. Jane, como eu disse pra você, nós estivemos na rua. Vamos lá. Nós estivemos na rua e o nosso repórter Dudu andou pesquisando ali com algumas pessoas. Vamos ver que pergunta que ele tem pra nós lá. Vamos lá? Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilo? Beleza? Hoje a gente tá aqui com a nossa querida convidada, a Jânia Nunes, e a gente tá com a nossa amiga Lura aqui, que ela tem uma dúvida pra Jânia. Pode falar, Lura, por gentileza. Então, Jânia, o que te fez voltar à TV novamente? Olha, encaixou certinho aí a pergunta no que a gente estava falando. Você estava lá no PTI e tudo ali, mas como é que foi essa transição para televisão novamente, aonde você está hoje? Abrilhantando aí as nossas manhãs aí com o programa Destaque. Então, é o seguinte, houve novamente, né, uma mudança política normal, né? Houve, então, eu era assessora do diretor superintendente e me balançou bastante a possibilidade de não continuar ali pelas minhas responsabilidades, como eu falo, com a casa, com a família. Isso poderia acontecer, porque eu nunca fiquei criando expectativas, né? Em relação, como eu falei, o fato do General Garrido ter ficado comigo de uma gestão, né, anterior para outra, não me garantia que outra gestão poderia pensar a mesma coisa. Mas, paralelo a isso, um pouquinho antes, voltando no tempo, eu acho que a verdade é uma coisa única. Eu recebi um convite, na verdade, do Edson para apresentar um programa. E do diretor da TV, ele falou, Jânia, você tem interesse em voltar para o vídeo? E eu fiquei bastante balançada, mas ao mesmo tempo eu não tinha pretensão. Porque eu já estava 9 anos fora do vídeo. A gente está hoje diante aí das redes sociais, que é uma coisa que realmente a gente não pode negar. Tem tomado um espaço, sim, né, importante na vida das pessoas. Então, eu pensava, será eu voltar para o vídeo, gente? Depois de tantos anos, eu apresentei o programa Destaque, eu tinha 18 anos. Eu nem contei nessa parte ainda, mas eu tinha 18 anos quando eu apresentei. Na época, a apresentadora teve um problema de saúde, eu acabei substituindo. E eu confesso para você que não foi algo que eu fui atrás, sabe? Foi uma coisa assim, eu vou lá pedir pra TV se um dia... Não. Por que eu entendi que era de Deus? Porque o Edson, diretor da TV, meu carinho, meu abraço a ele, meu amigo, que viu em mim, de novo, essa possibilidade. Jânia, por que você não gostaria de voltar a apresentar um programa? E diante do cenário que eu estava, né, de um momento político, que a gente sabe que isso, infelizmente, interfere, não é? Eu falo, eu não posso colocar o meu futuro nas mãos de uma decisão, né? Para falar assim, eu vou ficar aqui esperando, aí o diretor vai, né? Lá no passado, eu até me coloquei, porque eu estava numa condição assim, que eu estava de licença maternidade, então foi uma outra situação que me permitiu ter um pouquinho mais de tempo, mas nessa virada aí de 2022 para 2023 não foi bem assim, né? Então, o que acontece? Eu falei, bom, eu tenho que usar a sabedoria. Se Deus está abrindo essa porta para mim, é porque Ele já está vendo que essa pode se fechar. E Deus é tão generoso e Deus é tão maravilhoso que Ele está abrindo uma porta para mim aonde eu já tive a oportunidade de vivenciar, de viver essa experiência. E eu falo para você, porque é diferente quando eu comecei lá na prefeitura, que era algo novo. Eu já tô na época eu tava com 40 anos. Imagina você ter que começar alguma coisa do 0 aos 40 anos. Não tem problema também se tiver que começar. Mas é que eu já vinha passando por tantas coisas, por tantos desafios, que depois eu até vou comentar isso para você. Porque nem tudo é mar de rosas. Não. Quando você vai em qualquer local que você tenta fazer o seu melhor, as pessoas se assustam, as pessoas têm medo, as pessoas acham que você quer o lugar delas. Então, é desafiador. Acha que você tá querendo se aparecer. Exatamente. Então, você tem que pensar em fazer seu trabalho com excelência, tem que se preocupar em não prejudicar o coleguinha, pro coleguinha entender que você não quer nada, que ele tem o espaço dele, que ele é único, eu sou única, você é único, Josimar. Ninguém aqui tá para concorrer com ninguém. Então, assim, tem todos esses desafios. Então, quando abriu essa possibilidade,
O Edson me fez o convite, eu me senti honrada, eu falei, bom, Deus sabe do meu futuro. Então, se ele tá abrindo essa porta, é melhor eu ter o que tá certo para mim, do que eu ficar agora numa situação que, a princípio, de incerteza, não é? De incerteza. E foi o que aconteceu. Eu lembro que Deus foi tão glorioso que no dia que eu estava inaugurando o cenário novo, eu só assumi o destaque dia 27 de abril de 2023. Eles me deram de presente, praticamente de aniversário, um novo cenário ali para todos. Dia 3 de abril foi inaugurado o novo cenário. E nesse mesmo dia eu fiquei sabendo que todos os meus colegas estavam sendo demitidos do PTI. A assessoria, né, dos antigos diretores estavam sendo desligados. Então, para mim, foi mais uma prova. Eu falei, não, então, tá vendo só como Deus estava comigo? Se eu tivesse lá hoje, prestes aí do meu aniversário, eu estaria sendo demitida. E a gente sabe, não é o final do mundo, mas assim, para você que é mãe, com 2 filhos, tem os compromissos financeiros, né, com a casa, com a família... Gente, dá uma balançada na estrutura. Por mais que a gente tenta ser forte, né? Foi um sinal de Deus na tua vida aí, que abriu uma porta, estava prestes a se fechar, mas ele abriu um portão, ele já abriu uma outra... janela. Não, mas eu vou te contar, né? Mas não foi assim também para voltar pra televisão, não. Não foi tão simples, né? Igual a pergunta aqui dela. Fiquei noite sem dormir. Achei que não tinha capacidade mais para voltar. Não tenho vergonha de assumir aqui, de contar, Josimar. Eu chorava, eu tive crise de pânico. Eu acordava de madrugada, acordava meu marido, falava, não, o que eu fui fazer da minha vida? Meu Deus, e agora? Sabe, parece que eu tinha ficado sem chão, assim. Porque a responsabilidade é muito grande, E um programa né? diário. Um programa diário. Todos os dias você tem que gerar conteúdo. Todos os dias tem A gente tem que torcer para não ficar doente, para os filhos não ficar doente, entendeu? Porque é uma coisa que você trabalha com a sua imagem. É diferente, eu não posso mandar ninguém me substituir. Não existe isso, né, amigo? Mas, como eu falo, Deus sabe de todas as coisas, né? Hoje, assim, eu vejo que foi uma coisa que eu pedi muito para ele orientação. É para eu voltar? Eu volto ou não volto, né? Eu lembro que meu pai sabe, o meu primeiro dia foi tenso, assim. Eu lembro que eu fui fazer um piloto, que eles falam na TV. Piloto, gente, é quando a gente faz uma gravação como se fosse um ao vivo, no sábado. Eu lembro até hoje, assim, eu já tava nervosa. Aí o pessoal de Curitiba assistindo. E aí, eles falaram, eu falei, bom dia, está na hora do destaque. Daí me chamaram a atenção, e lógico, com todo o direito, né? Jânia, você está apresentando um programa de manhã, cadê a energia, cadê o alto astral? Mas eu lembro que foi muito difícil para mim. As pessoas às vezes acham, ela não deve ser tímida. Ela fala super bem, imagina. Mas eu sou tímida. Eu sou tímida, tá? Dependendo, assim, eu gosto de falar, sou bastante comunicativa, mas sou tímida. E para mim foi desafiador, assim. As primeiras semanas, os primeiros meses na TV, posso te contar, Josimar. Foi, assim, algo que eu tinha que fazer nossa, uma... Como eu posso explicar? Eu não vou dizer, assim, Mas era algo que eu tinha que brigar comigo, sabe? Todos os dias. Jânia, vai que você consegue. Vai, dá o seu melhor. A maior Dá o barreira seu estava melhor. dentro de você mesmo. Dentro de mim mesmo. De não acreditar que eu poderia conseguir fazer tão bem feito. Até mesmo... Quero aproveitar a oportunidade aqui e mandar um beijo especial para as apresentadoras, né, de antes, né? Acho que o pessoal sabe muito bem. A Cris substituiu por um tempo, a Jaqueline Krieger também, que apresentou durante 10 anos praticamente super bem o programa. A Grazi antes da Jaque. Então, é sobre isso. As pessoas vão te comparar, sabe? Eu não sou ridícula de falar, não. As pessoas vão fazer comparações. Então, esse é o peso da responsabilidade que a gente carrega. Eu falo, gente, eu não sou melhor do que ninguém. Mas cada uma tem o seu estilo. Eu sempre falo, a Jaque é maravilhosa no que ela faz, a Grazi, que apresentava antes, a Jane, a Magda Carvalho, que foi uma das primeiras apresentadoras. Cada uma no seu. Só que o que acontece? Às vezes, sabe, não existe nada de rixa entre a gente, muito pelo contrário. Não é? Mas as pessoas gostam de criar. É impressionante onde a gente vai. As pessoas criam, assim, a situação. Acho que ela não gosta dela. Então, aqui eu tô declarando. Ela tá achando que ela é melhor do que a outra. Ela tá achando... Não, de forma alguma. Não, de forma alguma, né? Inclusive, eu acho isso muito legal. Já encontrei com a Jaqueline em outras oportunidades. A gente falou do desafio que é, né? Do desafio que todas, assim, têm enquanto apresentadoras de um programa diário, ao vivo, etc, né? E assim, Jânia, quando você assumiu o programa Destaque, você sabia que num outro canal tem uma pessoa que está lá há muito tempo também, que praticamente vai coincidir os horários e tudo. Isso aí pesou alguma coisa para você? Pesou. Como que você compara? Você chegava a olhar lá do outro lado, olhar aqui e falar, meu Deus, eu tenho que fazer isso aqui diferente. Na verdade, não, amigo. Sabe o que hoje, assim, eu posso resumir? O que eu entendo do resultado dessa pesquisa? Que, para mim, assim, foi uma realização pessoal, primeiramente, muito grande.
né? É que e aqui, depois que profissional. aqui nós já vamos entrar no prêmio que ela recebeu. Foi quando que você recebeu esse prêmio, Jane? Eu recebi agora em junho. Olha só, foi uma notícia que eu lembro até hoje. O diretor de conteúdo me ligou, eram 6h30 da noite, eu achei o máximo, porque ele, né? Eu achei o máximo, não, porque quando ele ligou, eu assustei, né? Falei, gente, ele nunca me liga, será que aconteceu alguma coisa? Aí ele falou, não, Jane, eu tô te ligando porque parabéns. Ele falou, tô te dando parabéns, amanhã a gente vai mostrar o resultado da pesquisa. Mas o programa Destaque foi o programa que mais cresceu na audiência, né? Na faixa horária. Dentro da programação, em relação ao ano passado. Então, assim, foi... Josimar, eu posso te dizer que foi algo que eu falei, Deus, eu sei que o Senhor é tremendo, eu sei que o Senhor é incrível na minha vida, mas, amigo, diante de redes sociais, diante de... Né, eu falo da Jaqueline, que fez um trabalho fantástico ali durante 10 anos antes de mim. Não é? Antes de eu ter assumido. Se eu não me engano, a Cris ficou, acho que no máximo 60 dias. Então, também, não né? Quem estava ainda mais marcante... Por que eu falo isso? Então, as pessoas se acostumarem com o meu rosto, se acostumarem comigo, com a minha voz. E todo mundo tem as pessoas que gostam, né? Que tem, às vezes, um carinho maior, mas independente. Então, assim, foi muito desafiador. E a concorrência, como você falou, a gente não pode. Mas eu nunca fiquei focando. E o que eu imagino? Sabe aquela história que tem uma... Eu não lembro exatamente como que diz, mas diz que tem uma montanha... E aí, as formiguinhas começam a subir. Acho que é formiguinha, não sei. E aí, só uma consegue. Né? As outras vão... Mas é sobre isso. Eu nunca fiquei focando nas outras pessoas. Entendeu? O que tá passando no outro canal? O que a outra fazia? Que não... Não, eu sempre falava assim, o que eu posso fazer? Como eu posso melhorar? Qual pode ser a minha melhor entrega? Porque eu acho que as pessoas buscam... Quando eu comecei o podcast com você, eu te elogiei pela sua verdade e transparência. Eu vou no ponto exato. O que as pessoas estão carentes? De pessoas reais, tá? De gente verdadeira. E eu falei, então, eu vou ser verdadeira. Eu não sou boa na cozinha? Foi uma das coisas que eu já falei no primeiro dia de programa. Gente, eu não sou boa na cozinha. Lá em casa é assim que acontece. Às vezes eu me engasgo, eu também engasguei mesmo. Então, eu acho que é a naturalidade, a verdade. Eu imagino que deva ter sido isso. Porque, eu vou te falar, você para pensar, Josimar, um programa, né? Em nível nacional, que é no mesmo horário onde eu entro no ar. Com certeza. Onde tem um investimento altíssimo em um programa nacional, como apresentadora em nível nacional. Então, para pensar. Eu fico assim, ó, realmente admirada em ter conquistado o carinho de vocês, gente, a audiência de vocês. A gente cresceu na classe AB, tá? Segundo a pesquisa. E no público também feminino, de 4 a 49 anos. Essa pesquisa é a pesquisa Cantar Ibope. Ela foi realizada no período de 15 a 21 de maio de 2024. Então, trazendo as informações. A gente tem dados, tem fatos e é verdadeiro. Então, assim, até eu, às vezes, demoro, assim, para acreditar nesse resultado. Então, todos os programas cresceram, né? O Primeiro Impacto, o Tribuna da Massa, com a sua audiência, é fantástico. Tem o Tribuna Especial. Então, todos os nossos programas, o Massa Comunidade, né? O Momento Show de Bola ali da Amanda... mas o destaque dentro de todos os programas foi o que mais cresceu. Então, assim, é o que eu falo, sabe? É uma coisa que eu não esperava tanto. Eu imagino. Me dediquei bastante, mas assim, se eu ficasse ali, já ficava feliz, né? Eu acho que o resultado, ele realmente deve ser comemorado. Para mim, é como eu te falo, é uma marca na minha conquista pessoal. E depois profissional pessoal, porque só eu sei, Josimar, e Deus, o meu desespero do dia que eu estreiei. O dia que eu entrei ao vivo, depois de 9 anos. A minha família, meu pai, assim, meu marido, né? As pessoas que estavam do meu lado ali nos bastidores viam. Eu tinha crise mesmo de pânico, de ansiedade. Falei, não, mas imagina, acho que eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Mas aí, lembra que eu falei também que eu sou uma pessoa muito determinada? Aí eu me olhei no espelho antes da estreia. Eu me olhei e falei, você vai conseguir, você é capaz. Você já apresentou esse programa, por que tá acontecendo agora? Não, eu vou conseguir. Então, eu falo muito comigo mesma. É porque a gente tenta se auto-sabotar sempre, né? Por que a gente faz isso, não é? Mas você tem que ser mais forte. Aqui tá o controle de tudo. Quando você acha que você não vai conseguir, você tem que falar pra você mesmo. Não, eu sou capaz. E o resultado tá aí, né, amigo? Não sou nem eu que tô falando. Com certeza. Temos mais... Não, eu tô aqui, não sei do nosso tempo aqui, né? O pessoal de casa. Jane, me diga uma coisa. Esse prêmio, é lógico, veio pra somar, te trouxe um ânimo a mais, te trouxe uma satisfação pelo teu trabalho, por todas as pessoas que estão junto contigo, a família, os teus filhos, teu esposo, o teu pai, tua família toda. Mas, da agora para frente, eu posso ser melhor ainda?
eu posso ter um espaço maior ainda, eu posso ter mais audiência, isso te incentivou a você trabalhar mais? Como que você está hoje? A Jânia, faz uma analogia aí da Jânia antes premiação e Jânia depois premiação. Como é que ficou? Então, Josimar, eu já fiz, inclusive, sabe por quê? Eu queria contar até para as pessoas, né? Eu falo juntamente com a equipe, né? Alcançamos esses resultados diante de momentos muito desafiadores. E eu também, na minha vida própria pessoal, teve um período do meu ano que eu cheguei a ficar um tempo assim... eu sou editora-chefe também do programa, né? Além de apresentar. Então, o pessoal saber, não é só chegar lá e apresentar, não. Editora-chefe. O que faz a editora-chefe, Jânia? Bom, a gente revê as matérias, a gente escreve as sugestões de pauta, a gente revê os conteúdos, a gente monta ali, revê a questão, tem um espelho, que é o cronograma do programa. Então, eu sou responsável também por essa parte, além de apresentar. Eu falo, chegar lá e apresentar hoje, para mim, é a coisa mais fácil. Me lembra um dia, não te interrompendo, não, por favor. não te interrompendo, já te interrompendo. Me lembra um dia que eu cheguei no SBT, eu fazia o merchan lá, né? Fazia lá com meu amigo Ricardinho, inclusive fiz também no destaque. No destaque também, tá aqui, ó. Posso pegar eu até aqui, tomei, Posso sim. pegar aqui, ó? Isso, olha aqui, ó. O que eu fazia lá no Ricardinho, que era no primeiro impacto, né? Que na parte da manhã era sobre o Kombi Arctic. E no destaque nós fazíamos do Care. Tá aqui os dois produtos que fizemos lá, o merchan e tudo. Inclusive, o Care, fizemos o lançamento no programa Destaque ao Vivo. Exatamente. Agora eu vejo que foi logo no comecinho, Jânia. Jânia, que você... Porque nós fizemos ali no final, se eu não me engano, em novembro, nós iniciamos. E você iniciou em abril, você falou isso? Em fevereiro, dia 27 de fevereiro. Em abril foi o novo cenário. Em abril foi o novo cenário. Então, logo depois aí do novo cenário, um pouco meses depois, nós começamos a fazer. E ficou gravado em mim, numa ocasião, em que eu já tinha feito o merchan com o Ricardinho, que é na parte da manhã, né? Lá no primeiro impacto eu fazia. E também eu fiz uns com o Flávio, com o Flávio Ferrari, que é depois do teu programa. Né? Flávio Ferrari, ele começa o Tribuna da Massa, que é logo em seguida do teu programa. Então, nós estávamos por ali nos bastidores da TV, e aí o Alisson, um abraço pro Alisson, um abraço pro Edson, pro Anderson, toda a equipe da TV. O Anderson não tá mais, né? Não, o Anderson sumiu em Ponta Grossa. Em Ponta Grossa, né? Anderson, um amigão. O Alisson, também um abraço gigantesco pro Alisson, pro Edson, pra esposa do Edson, inclusive que a gente estava junto um dia numa janta lá e tudo, fiquei conhecendo ela, uma pessoa maravilhosa. E o que me chamou muita atenção, Jânio, o que foi? Eu estava esperando ali para gravar e tal, daí eu cheguei e fui lá no cenário do destaque. Você estava passando o roteiro com uma equipe. Com uma equipe e tal. E o que me chamou a atenção é a tua preocupação com as pessoas que estão em volta. Porque quem vai aparecer é você. Certo. Você é apresentadora. Você, não sei se eu posso dizer que é âncora. É apresentadora. Sim. Você é a apresentadora do programa, é a peça principal ali. Só que em volta de você ali, no cenário, isso eu vi, eu tive lá, tem muitas pessoas que trabalham para que aquilo aconteça. Então, todos têm que estar na mesma sintonia. E o carinho com que você tratava aquelas pessoas, aquilo realmente me tocou muito, assim, entendeu? Que eu cheguei depois nas minhas empresas e tudo, e aí você olha as pessoas, os colaboradores, as pessoas que estão com você. Realmente, aquelas pessoas, se você for ver, elas fazem parte do que está acontecendo, e muito grande. É como se fosse uma árvore. Quando nós olhamos, só vimos a árvore, né? Só que tem as raízes que estão para baixo, que é o que está atrás da câmera. É o que está fazendo acontecer, não é, Jânia? Então, exatamente. Então, aquela... É a responsabilidade que eu falo para eles todos os dias. Todos os dias a gente termina a nossa reunião e antes de começar o ao vivo, eu sempre falo... O melhor destaque das nossas vidas. Porque eu fiz todos eles comprarem essa ideia. Que todos os dias a gente tem por obrigação fazer o melhor programa das nossas vidas. O passado, não tem mais o que fazer. O futuro, a Deus pertence. Mas o hoje, o presente, vamos fazer o melhor. E você muito bem citou, Josimar, eu acho que o mínimo que eu devo fazer é tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratada, sabe? Eu fui educada pela minha mãe sempre falou, nunca pise nas pessoas, nunca se ache maior, melhor que ninguém. E eu venho trazendo isso. Teve momentos que eu já me arrependi de ser assim, tão... Sabe, acho que às vezes bobinha, mas a gente vai aprendendo, a vida vai ensinando. E hoje eu falo, não é sobre o que a pessoa, se eu fui boazinha, a pessoa não foi comigo, tentou passar a perna, me prejudicar, porque isso infelizmente existe em todas as áreas, em todos os locais que eu trabalhei na minha vida. Parece que é impressionante. Sempre tem alguém que persegue, né? Mas
a vida que segue, eu falo, eu sempre vou buscar fazer o meu melhor, independente de qualquer coisa. Não é sobre, eu falo assim, não é sobre as pessoas, o que é sobre mim. Então, se eu tenho o melhor, se eu tenho o amor, o coração, a boca fala aquilo que o coração tá cheio, isso é muito verdadeiro. Então, eu não me perco com esse tipo de coisa, sabe, Josimar? Eu foco no trabalho, eu foco em mim e na minha equipe. Então, eu posso dizer que eu tenho uma equipe hoje, assim, que busca, junto comigo, fazer o melhor. Eu imagino. Só pelo que eu vi ali da tua comunicação com a tua equipe, o carinho teu com a tua equipe, é maravilhoso. Você está de parabéns. E eu não te respondi só mais uma pergunta. Olha, o resultado dessa pesquisa, fiquei muito feliz, mas isso não significa que me deixou confortável. Na verdade, eu me sinto agora desafiada a fazer o melhor ainda. Por quê? Porque eu tive um momento da minha vida ali na apresentação do programa que aconteceram coisas horríveis, assim, sabe? Tipo, horríveis mesmo, uma semana. Um motorista bêbado atravessou minha preferencial. Sorte que eu tava andando 40 por hora, tranquilo, tava com os meus filhos, meu marido tava viajando. Atravessou, bateu no meu carro, fugiu. 2 dias depois, a nossa cachorrinha foi atropelada, morreu na frente de casa. Eu saindo com as crianças, vi a cena. Foi a primeira vez que eu tive que explicar pro meu filho, né, sobre questão de... Ok, aí 2 dias depois, meu filho passou por uma cirurgia traumática, horrível, que eu não desejo pra ninguém, que o médico mentiu pra mim, falou que era um procedimento tranquilo, simplesmente a criança não foi sedada, disse que não precisava, e meu filho deveria ter sido sedado. A única coisa que eu ainda tenho uma culpa no meu coração é por isso, porque meu filho passou por um procedimento cirúrgico, que eu tava me dedicando pro programa e fazendo as coisas, e confiei no meu marido. Não, vamos lá, ele tava com um calazo, pra quem não sabe, é quando uma viuvinha, ela encapsula, fica uma... Isso. E aí o médico, né, não vou falar nomes aqui, mas ele mentiu pra mim, porque ele falou que não precisava, que era tranquilo o procedimento. Eu confiei. Então, assim, não é porque é médico. Hoje a mensagem que eu tenho não é porque é médico que a gente dá pra confiar. Porque daí eu fui, confiei, levaram meu filho pro centro cirúrgico. Eu falei, eu posso entrar? Já que não é nada tão, assim, invasivo, acho que eu posso ir só pra ele se acalmar. Não, mãe, você não pode. Mas eu conheço meu filho. Eu falei, então tá bom. Naquele momento, amiga, eu passei os 15 minutos mais tristes da minha vida. Eu só escutava meu filhinho falando assim, por favor, para, tá doendo, eu vou vomitar. E aí, aquela coisa, eu só sei que eu ajoelhei, aí saíram com meu filho, resumo, não conseguiram fazer a cirurgia direito, porque realmente ele precisava ter sido sedado, entendeu? Mas é uma coisa que depois, né, eu vou resolver isso, mas só trazendo pra você. Então, e imagina, e tem que estar lá outro dia apresentando o programa. Não é ser falsa. Você fala assim pra mim, então você é falsa quando você tá lá alegre e tudo. É porque eu acho assim que tem coisas, gente, que a gente não tem que estar compartilhando. Eu tô agora com o Josimar aqui, não é? No Wordcast, que permite eu trazer um pouquinho da minha vida pessoal. Como eu também não poderia nem falar nada. Mas por que eu estou falando, Josimar? Porque as pessoas precisam entender que a gente é igual a todos vocês. Não é porque a gente tá na TV, porque às vezes tá arrumada. Não, a gente também sente fome, frio, sede, angústias, desesperos, momentos terríveis. Tem os mesmos problemas que todo mundo. Os mesmos problemas. E toda manhã você tem que chegar lá no Destaque, tá com um sorriso no rosto, tá na tua melhor forma. Por quê? Mas porque eu tenho meu pai e minha mãe. Eu não canso de falar, meu pai e minha mãe, que me dão essa tranquilidade pra ir lá. E eu confesso pra vocês, nessa hora eu esqueço dos meus filhos, porque eu sei que eles estão bem cuidados. Maravilha. Jane, eu queria te fazer uma pergunta. Você já tinha trabalhado na TV antes, né? Lá em 2000. Atrás, em 2000, já tinha trabalhado na TV antes. E você está hoje ali na frente do programa Destaque. O que mudou de antes e de hoje? Tá? Assim, eu sei que mudou muita coisa. Só que a atividade nas mídias sociais antes era muito menor. Sim. Do que se tem hoje. Sim. Você faz um programa numa TV aberta. Sim. As pessoas têm que ter por opção te assistir. Exatamente, elas têm que querer me assistir. Ela tem que querer, porque o celular é muito mais fácil, digamos assim. Assiste o que quer ali, o que não quer, passa o dedinho ali, tira, enfim. Mas como que você vê essa diferença da televisão antes, nos anos 2000, e hoje, em 2024? Como que você vê isso? Então, exatamente, Josimar. Esse era um dos meus medos, né, de quando assumi. Porque eu falei, gente, mas será, né, voltar pro vídeo 9 anos depois? Eu mesmo também, né, pensei isso. As redes sociais ganhando espaço. E o resultado dessa pesquisa veio mostrar que não é bem assim, não é? O que eu vejo de diferente? Hoje, as redes sociais, elas acabam sendo democráticas. Ou seja, né, as pessoas podem ter seu espaço, assim como você tem. Não é muito bacana isso. Acho que isso é muito legal. Ela deu essa oportunidade.
não é? E a televisão, ela ainda continua sendo, né, na minha opinião, ela já ainda continua sendo uma vitrine. Ela é um pouquinho mais difícil para você falar assim, não, eu quero ter um programa da televisão, eu vou ter um programa na televisão. A TV ainda ela acaba sendo mais seletiva. Então, quando você consegue ir para a televisão, significa que já houve uma... Porque, assim, já houve toda uma pré-avaliação sua antes, né? O fato mesmo de eu poder entrar na televisão, não era só a Jânia querer... O Edson ter me feito o convite, eu querer ter aceitado. Isso foi para Curitiba, isso você passa por uma série de entrevistas, várias pessoas, para ver se você tem o perfil, se você tem o potencial. Então, ou seja, a validação que você tem que passar e a aprovação é muito maior do que você simplesmente... Eu falo assim, então... E isso já é um diferencial que eu acho que a TV, ela não vai perder esse brilho, tá? E o que eu vejo também, que a gente também não pode continuar fazendo as mesmas coisas. Uma das coisas que me fez também entender que era bacana voltar para o vídeo, porque a Rede Massa tá com um pensamento muito legal, que é o 360, que a gente chama, que é rádio, TV e redes sociais. Então, quem está me acompanhando pela TV também pode me acompanhar hoje pelo canal do YouTube. Então, isso é muito legal. Eu não vejo a gente como concorrente, né? Rede social com TV. Pelo contrário, a gente vai unir forças, se conectar. Entendeu? Eu vejo dessa forma. Então, eu vejo ainda um futuro brilhante para a TV, porque ela ainda tem esse... Eu falo assim... Esse brilho especial, né, da tele... É diferente, não é, Isso. Josimar? Eu falo assim, eu não sei, né? A TV, eu não sei se é porque a gente é da geração também que acompanhou toda essa história, mas ela não pode falar assim, não, é um formato e tal. Eu acho que até a TV, os programas precisam até... dar uma quebradinha num formato muito, muito quadradinho e até trazer um pouquinho dessa linguagem das redes sociais. Redes sociais, com sabe? E as redes sociais, como a gente vê aqui o teu estúdio, né? É uma possibilidade que a gente tem de conversar de uma forma informal, porém, ele tá bonito, tá um ambiente gostoso, agradável, acolhedor, que traz aquele brilho também de TV, certo? Então, é sobre isso. Eu acho que é equilibrar, sabe? Trazer um pouquinho do universo das redes sociais para a TV e a TV um pouquinho para as redes sociais. Maravilha, maravilha. Temos mais uma pergunta aqui. Mais uma pessoa vai fazer uma pergunta Mais pra uma você. pergunta, vamos lá. Ai, meu Deus, que pergunta que deve vai me ser. perguntar, hein? Vamos ver. Fala, pessoal, mais uma pergunta aqui da nossa querida amiga Patrícia. Fala aí, Patrícia. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. O que você sonha para o seu futuro como apresentadora? Você sonha em ser apresentadora de algum programa nacional? Então. Olha que pergunta. Pergunta O Dudu, interessante. eu acho que o Dudu escolheu a dedo essa pergunta lá, né? Olha acho que só. o Dudu escolheu a dedo. Eu acho que a gente tem que sonhar, né, amigo? A gente tem que sonhar. Eu até brinquei, né? Fui pro SBT meados ali de junho, início de junho, na verdade. Foi bem na época que a Eliana tava saindo, né? Eu ia até brincar, falar, olha, eu não quis contar pra ninguém, mas eu vim aqui, né? Mas brincadeiras à parte. Eu acredito que a gente tem que sonhar grande. Eu confesso que até então, até a minha primeira fase na televisão, até antes de retornar pra TV, eu não almejava ser apresentadora em nível nacional, esse tipo de coisa, não. Porque, como eu te falei, sempre fui muito família. Então, eu falava, não, daí como é que vai fazer com a família? Ai, ficar longe... Mas hoje, a partir de que eu assumi esse compromisso, que eu falei que Deus abriu essa porta pra mim, eu acredito que Deus sabe de todas as coisas, mas assim, eu tenho essa pretensão sim, né? Eu acredito que a gente tem que querer. Gosto muito, muito mesmo, né, de trabalhar aqui. Amo, né? Eu falo nossa audiência da região oeste do Paraná, o carinho das pessoas. Mas se Deus me abrir uma porta em nível nacional, eu é que não vou ser boba de falar não, né? Você que não vai ser boba de falar não, com certeza, com certeza. Me diz uma coisa, Jane. Quando você, como apresentadora de TV, quando você sai na rua, né? Porque nós temos exemplo aí de políticos, né? E tem políticos que não pode sair na rua. Porque sair na rua é complicado. Dá confusão. Dá confusão. É complicado para ele. Você, como apresentadora de TV. E também, semana passada, o Ricardinho estava aqui. O Ricardinho falou que ele, rapaz, saiu na rua, pessoas contando exemplos dele, da televisão, enfim. Você, quando você sai na rua, qual é esse feedback que você tem das pessoas? Eu amo porque as pessoas falam, olha, eu assisto você. Hoje mesmo, um pouquinho antes de vir aqui, né, para participar, uma senhorinha me olhou, olha, eu sempre te acompanho, eu amo as suas receitas, as dicas que você dá no programa. Então, o que eu vejo? É isso que eu faço mesmo, sabe? Eu tento muito estar próximo de quem está me acompanhando. É como que se eu pudesse estar na casa dele, ali onde ele está, ou na sala dele, e ele ali comigo. Eu tento criar essa conexão. Teve uma certa vez que eu tropecei no cenário e eu não sabia o que eu fazia. Quase que eu caí sentada. Mas eu ia cair sentada no sofá. Aí eu brinquei, eu lembro que eu olhei assim pra câmera, eu pensei rápido e falei assim, você achou que eu fosse cair, não é mesmo? Mas eu não caí, não foi dessa vez. Foi dessa vez. Então, eu tento criar realmente uma intimidade, sabe? Com o meu público, com as minhas... Eu falo, porque predomina... A gente
gente sabe que tem os homens que acompanham, mas a gente sabe que predominam são as mulheres, tudo no horário. Então, com as minhas amigas telespectadores, é isso, sabe? Eu tento ficar realmente muito próximas a elas. E eu vejo isso, esse carinho. A gente criou um quadro dentro do programa, que é um quiz, o destaque, para saber se as pessoas eram fãs ou não. É um quadro que eu fiz 3 temporadas, 3 edições. E eu, né, ajudava ali junto na formulação das perguntas, eu falava, mas será que o pessoal vai saber responder? E você acredita que às vezes até eu esquecia da resposta e as pessoas sabiam responder? Por exemplo, a cor da roupa, que receita eu tinha preparado na semana tal, no dia tal, e elas sabiam responder. Então, foi ali que eu comecei a observar. Falei, gente, o povo assiste mesmo. Não é que ele só assistir, deixar a TV ligada e foi, fazer né? outra coisa. E fazer outra coisa. Então, foi uma forma que eu queria também de prestigiar, sabe? Quem dedica 45 minutos do dia para me acompanhar, gente. Então, esse pessoal merece tudo que eu puder criar de legal, de bacana, de uma forma de presentear, de agradecer essa audiência, eu vou fazer. Que maravilha, que maravilha. Jânia, como o nosso Wordcast é daqui, de Foz do Iguaçu, o nosso podcast é da fronteira, eu não poderia deixar de te fazer essa pergunta. O que é que você espera da cidade de Foz do Iguaçu? Olha, eu vejo Foz do Iguaçu, tá? O que eu espero? Eu amo essa cidade, amo de paixão, tá? Viu? Mesmo se eu aceitar um convite nacional, eu nunca vou esquecer daqui. Mas, assim, eu amo essa cidade. Ela tem alguma coisa nela que é diferente. A gente poder morar na Tríplice Fronteira. Até quando eu estive em São Paulo, lá no SBT Nacional, uma diretora de um programa chegou e falou pra mim... eu estive em Foz do Iguaçu, eu amei ficar lá. Ela falou, mas acho que eu não conseguiria morar lá. Você consegue? Como é que você consegue? Aí eu olhei assim pra ela e falei, eu amo morar lá, eu consigo. Pra mim é super tranquilo, né? Porque acho que ela quis dizer que a cidade é uma cidade pequena, de interior, eu não sei. Aí eu fiquei assim, né? Mas tudo bem, né? Cada um. Eu falei, não, eu amo morar lá. E comecei a falar. Falei, em que lugar do mundo, né? Você pode tomar café no Brasil, almoçar na Argentina, jantar no Paraguai, essa tríplice fronteira, uma cidade turística. Então, assim, eu amo aqui. E que futuro que eu vejo? Eu vejo com bons olhos, né? E por isso que eu falo, assim, até um momento bastante refletivo, assim, de reflexão para quem está nos acompanhando. É um ano de eleições municipais. Então, pessoal, vamos prestar atenção nos candidatos, nas pessoas, antes de votar. Eu acho que eu tenho que trazer esse papel enquanto cidadã também de Foz do Iguaçu, porque aí, ó, gente, o nosso futuro, a gente tem que se envolver, sim, se preocupar com política nesse sentido, tá? Porque são as pessoas que a gente vai eleger que vão somar ou não com o futuro da nossa cidade, que é o futuro da nossa cidade, que é o futuro dos nossos filhos, da nossa família. Então, só vamos ficar atentos. Acho que essa é a mensagem que eu quero. Eu gosto de me sentir comprometida e comprometer as pessoas. Vamos prestar atenção nos nossos candidatos. Né? Votar com responsabilidade, para que a gente possa garantir um futuro maravilhoso. Porque Foz do Iguaçu realmente merece, né? Foz do Iguaçu merece. Eu sempre digo aqui que eu amo essa cidade também. Bom, nasci aqui, moro aqui até hoje. Nunca morei em outro lugar. Moro aqui até hoje. Meu papai mora aqui, minha mamãe mora aqui, meus irmãos moram aqui, todos moramos aqui. Né? Conheci minha esposa aqui, sou casado há 24 anos. Meu filho nasceu aqui. Meu filho casou aqui com a menina daqui. Então, nós somos todos daqui. Então, nós amamos essa cidade. Que bênção. E o que você falou é verdadeiro. Porque estamos aí prestes a escolher os novos dirigentes, né? Seja de partido A ou B. Sim. Independentemente da questão partidária. Mas que eles possam olhar para Foz do Iguaçu com esse olhar que você falou agora, né? De prosperidade. Porque é aqui que nossos filhos, provavelmente... O meu já está com 22 anos, também é farmacêutico como eu. Nós somos 8 farmacêuticos na família. Nossa, nós somos que bacana. 8 farmacêuticos na família. Eu fui o primeiro a fazer farmácia para meus irmãos, minha sobrinha, meu filho. Incentivou todo mundo, olha só, viu como você influencia? Incentivei todo mundo, entendeu? Hoje eu trabalho no ramo de farmácia também aqui em Foz do Iguaçu. Inclusive, eu até queria falar, farmácias preço justo. Farmácias preço justo, nunca esqueçam, pessoal. Precisou de farmácia, lembra? Farmácia preço justo. A hora que você passar lá na frente de carro, ou a pé, ou seja, de ônibus, você vai ver as farmácias amarelinhas lá. São as farmácias preço justo. Lá o preço é justo. Lá o preço é maravilhoso. Está lá no nome, preço justo, porque o preço é justo mesmo. O pessoal atende com qualidade, o lugar é maravilhoso, os produtos, precisa de perfumaria, precisa de medicamento, do que você precisar. A farmácia Preço Justo está para te atender. É aqui de Foz. A farmácia Preço Justo tem todos os bairros de Foz. Aqui em Foz do Iguaçu, nós temos 26 lojas em Foz do Iguaçu. Então, na região, né, na grande Foz do Iguaçu, que diz assim. E precisou de medicamento, precisou de farmácias Preço Justo, porque lá até o preço é justo. Jânia, eu queria agradecer essa conversa aqui contigo. Para mim foi uma honra
Ganhamos, não só eu, mas eu acredito com toda a nossa audiência, ganhamos aqui uma amiga, ganhamos aqui uma pessoa, uma parceira, e acredito que o teu futuro quanto o nosso está nas mãos de Deus. E Deus sabe o que é melhor para você, para mim e para todos nós. Agora eu gostaria muito que você olhasse para aquela câmera ali e você dissesse assim, por toda a tua experiência de vida, o que você passou como mãe, como esposa, como apresentadora, como lá na repartição pública, enfim, a tua história, o teu longo, na história dos teus 40 e poucos anos aí, né? E o que você poderia dizer agora para os nossos jovens que estão começando agora a trabalhar, que estão começando a empreender, estão estudando, com a cabecinha cheio de sonhos, cheio de vontades. Você tem uma adolescente em casa. Então, muitas famílias que estão nos assistindo aqui também têm jovens em casa, pessoas ali que estão esperando para tomar uma decisão na vida. Qual o conselho que você daria para nós? Olha, eu vou dar um conselho que eu dou para minha filha todos os dias. É o que eu falo para ela, não é? Eu falo, Luana, né? Que você pudesse falar com todos os jovens. Eu acho que é sobre isso, por tudo que eu já passei, não é? Escutem os conselhos dos pais, que os pais sempre sabem o que é melhor pra gente. E a gente tem essa fase de jovem, de adolescente, que a gente às vezes não dá muito, né? Não dá muito ouvido, mas primeiro escute seus pais, eles sempre vão saber. Na maioria das vezes eles sabem. E segundo, né, o que eu falo pra minha filha, a média é o que mais tem. Gente fazendo mais ou menos por aí é o que mais tem. Eu não interfiro na vida profissional, o que ela escolher ser, ela vai ter o meu apoio. Mas eu falo, mas busque ser o melhor que você puder naquilo que você decidir ser. Essa é a minha mensagem. Independente de qualquer coisa, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na vida pessoal também. Busque ser o melhor filho, busque ser o melhor amigo, busque ser, gente, o melhor esposo, a melhor esposa, o melhor namorado, o melhor namorado. Busque ser o melhor. Não que eu falo em relação às outras pessoas, mas em relação a você, o que você pode fazer? Porque assim, o máximo que pode acontecer, é isso que eu falo, sabe? Você só vai crescer com isso. O máximo é você ver o quanto você pode ser melhor e a gente para de dar desculpas para fazer as coisas. Porque eu vejo que eu tenho uma adolescente dentro de casa. Eles vêm totalmente de uma geração diferente da nossa, não é? Tudo pronto, tudo mais resumido. E é essa mensagem que eu deixo bem curta. Gente, busque fazer o ser melhor sempre, independente. É sobre você. Você pode fazer o melhor, você pode ser melhor todos os dias. Você tem a oportunidade de abrir os olhos. Já agradeça a Deus por essa oportunidade. Que maravilha, é isso mesmo. Serve para todos nós esse conselho. É um conselho maravilhoso dado por Deus. E quero falar agora para vocês sobre Odonto Morumbi. É uma clínica odontológica. Eu tive lá, conversando com o pessoal, visitando a clínica. A clínica é maravilhosa. Tá? Vários profissionais de várias áreas da odontologia. Precisou dar um grau aí no teu sorriso, precisou de algum serviço odontológico, procura Clínica Odonto Morumbi, com profissionais dedicados e profissionais prontamente para atender. E o preço, ó, muito legal. Fala que você viu aqui nesse Wordcast, você vai ter um desconto gigante lá. Tá? Pode falar. Eu vi lá com o Josimar, lá no Wordcast, e agora eu quero meu desconto. Pode chegar lá no Odonto Morumbi, eu garanto isso. Tá bom? Eu garanto isso para vocês. Odonto Morumbi. E também tem uma sacolinha aqui, ó, Óticas Mega Visão. Ótica Mega Visão. Quando eu estive lá, eu me surpreendi com a Ótica Mega Visão. Também, eu sempre me surpreendo com as coisas. E eu me surpreendi com a Ótica Mega Visão. Porque eu cheguei lá, eu vi um estoque tão grande de óculos e armação e tudo, que eu pensei, ele só pode ter os melhores preços, ele só pode ter os melhores atendimentos, porque tem um estoque enorme, vendem muito. São 10 lojas aqui na cidade, Mega Visão. Tem vários bairros de Foz. Aproveitem, gente, explorem isso. Precisou de óculos, tem uma receita, fez uma consulta, tem uma receita, precisa atualizar o teu óculos. Ótica Mega Visão, você não vai perder a viagem. Vai lá, conversa com as pessoas, vão te atender, tem um cafezinho, tem uma água, tem um refrigerante que você precisa, local para estacionar o teu carro, tá? Chega lá e conversa. Ótica Mega Visão, fala assim, ó, eu vi também a Ótica Mega Visão lá com o Josimar, lá no Wordcast, eu quero o meu desconto. Pode chegar, eu assino embaixo. O teu desconto está garantido por mim. Pode ir lá que eu assino embaixo o teu desconto, tá bom? Então, nunca esqueça, precisou de óculos? Ótica Mega Visão, tá bom? Jânia, mais uma vez eu quero te agradecer
por você estar aqui junto conosco, por esse papo, por essa conversa. Acredito que poderíamos passar aqui horas conversando, porque a tua experiência que você pôde compartilhar um pouco com a gente aqui é maravilhosa. A tua experiência de vida, a tua experiência como mãe, a tua experiência como esposa, a experiência como apresentadora, o carinho com o teu pai, com a tua mãe, ficou muito claro aqui para nós. O carinho que você tem com você mesmo. Isso é muito importante. Porque às vezes nos sentimos inferior a alguém, às vezes nos sentimos que a gente não pode fazer, cria uma barreira, cria uma montanha, cria lá, seja lá o que for, né? Uma pedra que no teu caminho, e às vezes está em nós, né? Exatamente. Às vezes essa pedra está em nós, às vezes você pode muito bem, você mesmo ir lá, tirar essa pedra, movimentar do lugar e o teu caminho ficar livre para você caminhar. Eu sei, você é uma pessoa muito especial para essa cidade, pode ser no lugar que você estiver, como você já disse, a nível nacional, a nível internacional, seja lá o que for, Jana, que Deus proporcione para você todos os teus desejos e as tuas alegrias. Mas não esqueça de Foz do Iguaçu, essa cidade aqui sempre está pronta para te abraçar. Obrigada, Josimar. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo Wordcast. E foi uma honra ter participado aqui com você e ter aberto um pouquinho meu coração, não é? Obrigada, viu? Gratidão. Deus te abençoe. Muito obrigado. Que Deus te abençoe também, você, toda a tua família, toda a equipe da TV, todos que estão junto contigo. Muito obrigado. Valeu, até a próxima. 5, 4, 3, 2, 1. Está começando o Wordcast.